Durante as discussões, surgiram aqui dúvidas de alguns senadores, que naturalmente serão esclarecidas neste momento, das indagações que serão feitas e das explicações que serão dadas. Inicialmente, eu gostaria de dizer que todos nós senadores recebemos um ofício, um comunicado do senador Jaime Campos, então no exercício da presidência do Conselho de Ética, que, em resumo, dava conta de que o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, em 28 de março último, é correspondência dia 29 de março, recebeu representação do Partido Socialismo e Liberdade em face do senador Demóstenes Torres. Como pertenço ao mesmo partido, Sua Excelência, declaro-me impedido quanto a esta matéria. Por último, Sua Excelência afirma, nesse sentido, estando vago o cargo de presidente do Conselho, conforme disposto no artigo 88, parágrafo 5º do Regimento Interno do Senado Federal, marco reunião do colegiado, na forma do artigo 24 da Resolução número 20 de 1993, em seu texto consolidado, para a eleição do seu presidente realizar-se no dia 10 de abril de 2012, às 14 horas, na sala 2 da Alaneiro Coelho, para aqui solicitar a presença de Vossa Excelência. Então, qual a dúvida que foi aqui suscitada? De que esta reunião era tão somente para eleger o presidente do Conselho. Como não houve manifestação nesta reunião, nem de forma prévia, do partido que tem direito a fazer a indicação de forma regimental, que é o PMDB, eu fui, então, levado à condição de presidente para coordenar os trabalhos dessa sessão. Eu já fiz uma coisa importante, a mais importante, qual seja de admitir a representação do pessoal, isto é, o processo tem início a partir da aceitação e da denúncia ou representação do pessoal. Mas, de forma implícita, o presidente, senador Jaime Campos, hoje na vice, deu a entender que foi, tendo sido protocolada uma representação no âmbito desta comissão, no dia 28, a partir do dia 29, nós todos tomamos conhecimento de que havia uma representação para ser julgada. Aí a pergunta, inclusive do senador Walter Pinheiro, se eu posso agora, não é, aproveitar que todos estão aqui presentes, já que decidimos pela admissibilidade, se podemos fazer a eleição do relator. Ou a eleição, ou o sorteio, digo melhor, o sorteio do relator, conforme determina se eu posso fazer. Então, eu gostaria de fazer, mas tenho que ouvir a explanação do senador Walter Pinheiro e, em seguida, nós vamos ouvir os demais companheiros para a decisão final. Senhor presidente, primeiro eu quero parabenizá-lo pela iniciativa, ao mesmo tempo, senador Pedro Simão, de dizer da importância desse momento e a atitude do senador Valadares em aceitar essa tarefa. É uma atitude, inclusive, de pronto, respondendo, inclusive, ao anseio de diversos parlamentares aqui do Senado para que nós tivéssemos, no dia de hoje, a instalação desse conselho. Então, portanto, acho que cumprimos uma etapa que é fundamental, importante, para que o curso natural da apuração a que esse Conselho tem obrigação de fazer para que isso não sofra solução de continuidade. Dito isso, eu quero não me alongar, meu caro senador Valadares, quero solicitar a Vossa Excelência, e o desejo do meu coração era que o sorteio fosse feito imediatamente, até para poder a gente dar consequência. Mas em virtude, inclusive, do que prevê a resolução 23, no seu artigo 23º-A, que determina, inclusive, que para nesses casos, os senadores devem ser comunicados com 2 dias de antecedência, meu caro senador Renan Calheiros,
Portanto, se é essa, o presidente da CCJ, que aqui também participa dessa reunião, para que não cometamos nenhum tipo de atropelo e, ao mesmo tempo, não permitamos qualquer nível de questionamento, meu caro senador Pedro Taques, a essa iniciativa, portanto, que alguém não coloque senões no encaminhamento desta tarefa, que é uma das mais nobres e mais difíceis. Portanto, acho que nós devemos andar no estrito caminho da lei para que, aplicando a lei, nós possamos também julgar o processo que a esse Conselho chegou. Então, com base nisso, eu proporia a Vossa Excelência que a gente encerrasse essa sessão, convocasse uma próxima sessão com a pauta específica para a eleição, ou melhor, para o sorteio do relator, de acordo com o que está disposto no 23º item A, meu caro senador Vital, e assim nós vamos cumprir rigidamente, meu caro presidente, o que prevê a resolução que norteia os trabalhos desse Conselho. Então, eu vou colher os ficaríamos para um. quinta-feira, portanto, pela manhã, já que 2 dias não contam em horas, são dias, então, portanto, nós podemos transferir essa reunião. Creio que os senadores que ora aqui dão pleno quórum nesta sessão não furtarão, não deixarão efetivamente de estar aqui, até porque é interesse de todos para que esse processo comece com a celeridade aqui muito bem levantada pelo líder do PSDB, para que nós façamos isso, mas em nome, inclusive, da justeza e, ao mesmo tempo, para que não escorreguemos em nenhum detalhe do regimento, eu proporia aos meus nobres pares e a essa mesa que adotássemos essa posição. Senador Arthur. Presidente, é só aqui o meu líder aqui, eu queria só dizer que eu estou confuso aqui, porque o artigo 15, diz que, admitida a representação, o presidente do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar determinará as seguintes providências. Algumas já foram feitas aí. O resiste, a atuação, a notificação. No item 3, diz designação de relator mediante sorteio a ser realizado em até 3 dias úteis. O 15 fala em até 3 e o 23A fala em 2. Então ficaríamos em 2 mesmo, porque admitiríamos, inclusive, estaríamos cumprindo o 15. Sigo aqui o meu corregedor. Estaríamos cumprindo o 15. É a soma do 15 mais o 23, ficaríamos com 2 dias. É porque é inconsistente mesmo isso aqui, viu? Eu já tinha visto isso. É muito cheio de furo isso aqui. Na verdade é que o outro artigo é o... Um fala em 3. Não, o que fala em 2, ele fala a respeito do conhecimento da representação. Já oferecida a representação. Já oferecida a representação. Já este artigo, o artigo 15, já fala na admissão, depois da admissão do requerimento. São 2 coisas diferentes. Mas vamos fazer o seguinte. Para ressalvarmos responsabilidades, eu chamarei pela ordem. Não. Os titulares da comissão. Como vota o senador Presidente, Lobão Vossa Excelência Filho? permitir, é um preciosismo regimental, mas eu gostaria de... Mas já começamos. De colocar aqui, senhor presidente, se Vossa Excelência me permitir, eu colocaria que não há impedimento para que se sorteie hoje o relator. O artigo, com base no próprio artigo 23A, combinado com o 17J no parágrafo único. Quando houver forma prescrita, sem combinação de nulidade, o Conselho considerará válido o ato se realizado de outro modo atingir a sua finalidade. Portanto, se houvesse o sorteio hoje, não haveria nulidade. Apenas isso, senhor presidente, mas não há 2 dias, por certo, não impede que esse conselho seja Vossa Excelência eficiente. tem outro requerimento ou não, eu apenas estou colocando que se houvesse
decisão de sortear hoje o relator, nós não estaríamos incorrendo no risco de nenhuma nulidade, porque a Constituição nos protege em relação a isso. O regimento nos protege. Bom, então vamos fazer a coisa de forma democrática, né? Ok, presidente. É evidente senador que, Renan que Calheiros, 2 dias por... Como vota Vossa Excelência? Pelo adiamento ou fazer hoje, agora mesmo, a escolha do relator? Nós não temos nada a opor com relação à decisão de Vossa Excelência. O que Vossa Excelência decidir tem o nosso apoio. É? É complicado isso que o senador falou. Que é complicado, Então, Aquele ensinamento... na verdade, o senador Renan Calheiros ouviu a minha palavra inicialmente. Essa é a porque medida do eu voleibol. disse que não tinha dúvida de que deveríamos fazer a escolha do relator hoje. Porque na quinta-feira, muita gente vai viajar. Muita gente tem compromisso. É o Nós ensinamento sabemos, de Maquiavel. Quando o remédio é amargo, se teremos vai de a uma vez presença, o quórum. Se não houver quórum, só na outra semana. Então, eu acho que deveríamos assumir a responsabilidade, inclusive com o apoio aqui do senador, que falou sobre o regimento, de forma muito clara, que pudemos fazer o sorteio. E o sorteio, então, como a presidência pode, lamentando não atender às ponderações. Presidente, consulte aqui. Pela ordem. Senador Excelência, a pergunta que eu faço... Randolfo, Vossa Excelência Pois não. já tinha manifestado essa preocupação antes da sessão. Perfeito. Pois é, e a pergunta que eu faço a Vossa Excelência é qual a posição oficial da assessoria técnica do Senado, da consultoria do Senado? Qual é a posição oficial? Não há nenhuma... Não há nulidade. Porque se tivesse algum dispositivo aqui sob pena de nulidade, aí nós não poderíamos fazer. Inclusive, nós fizemos uma coisa que é mais importante, que foi a admissibilidade. Ao contrário, presidente, o que há de dispositivo é que não há nulidade, se o ato for praticado hoje. E o artigo 15, logo depois da admissibilidade, diz que designação do relator, mediante sorteio. Então, por que procrastinar? Eu acho que nós ganharíamos etapa fazendo logo. Porque tanto faz fazer hoje como quinta-feira. Não vai haver alteração nenhuma do ponto de vista dessa preocupação de nulidade. Porque os próprios dispositivos não falam da ocorrência de nulidade se fizermos hoje a designação do relator. Presidente, o dispositivo é de enfático. conhecimento de todos que nós temos uma das melhores consultorias entre todas as instituições públicas do país. Trabalho reconhecido. A ela nos reportamos toda vez que temos uma dúvida e dela nos vem relatórios balizados que, salvo melhor juízo, ainda não foram objeto de contestação. Nesse sentido, e se não há nulidade do processo, eu creio que nós devemos seguir a orientação, o procedimento que a consultoria do Senado está prestando. Meu consultor. Se não há nenhum tipo de impedimento para fazermos o procedimento hoje... Me permite um minuto? Aliás, olha, prestigiando aqui a doutora Cláudia, ela já havia me dito que podia fazer. Mas surgiu a dúvida. Eu acho que é mais prudente esperar os... Randolfo, a nossa consultoria aqui está dizendo que é mais prudente aguardarmos os 2 dias. Então vamos... Ouçamos o bom senso da consultoria. Vossa Excelência é o autor da representação. Não, perfeito. Então, não há não há de se cogitar e não atender a Vossa Excelência. Você vê que nem sempre concordamos com a Convoco consultoria. para a próxima quinta-feira, né? Mas 10 horas. Quinta-feira? Não.
quinta-feira, tá bom? Presidente, aí são 2 dias. Vossa Excelência pode marcar qualquer hora na quinta-feira. Na quinta-feira, então, às 10 horas, nesse mesmo local. Encerrada a reunião, muito obrigado a todos. Senhor presidente. Senhor presidente.